Alguns campos férteis em que a nova liderança será necessária. Antes de terminar esse capítulo, devo chamar sua atenção para alguns dos campos mais férteis, onde ocorreu um declínio de liderança e onde esse novo tipo de líder poderá encontrar inúmeras oportunidades. Primeiro, no campo da política, há uma demanda clara e visível por novos líderes. Uma demanda que indica nada mais, nada menos que uma emergência. A maioria dos políticos, aparentemente, se tornou um bando de vigaristas de primeiríssima linha. Eles aumentaram impostos e destruíram uma indústria e o comércio a ponto de as pessoas não aguentarem mais esse fardo. Segundo, o setor bancário está passando por uma reforma. Os líderes deste ramo perderam quase totalmente a confiança do público. Os banqueiros sentiram uma necessidade de uma mudança e já começaram. Terceiro, a indústria está pedindo novos líderes. O velho tipo de líder pensava e se movia pensando apenas em dividendos, em vez de pensar e se movimentar pensando em equações humanas. Para durar, o futuro líder industrial precisa se ver quase como funcionário público, cuja função é administrar a confiança de tal maneira que não cause sofrimento a qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos. A exploração dos trabalhadores pertence ao passado. Que as pessoas que aspirem à liderança na indústria, no comércio e no movimento sindical se lembrem disso. Quarto, o líder religioso do futuro será obrigado a dar mais atenção às necessidades terrenas dos seguidores e à solução de problemas pessoais e econômicos, e dar menos atenção ao passado, que já morreu, e ao futuro, que ainda não nasceu. Quinto, nas profissões relacionadas ao direito, à medicina e à pedagogia, uma nova forma de liderança e, até certo ponto, de novos líderes se tornará uma necessidade. Isso é ainda mais verdade no ramo da educação. O líder nesse campo terá que, no futuro, encontrar maneiras de ensinar as pessoas a saber aplicar os conhecimentos que elas adquirem na escola. Vai precisar lidar com a prática mais com a prática do que com a teoria. Sexto, novos líderes serão exigidos no ramo do jornalismo. Os jornais do futuro, para terem sucesso, precisam se livrar dos privilégios especiais e do subsídio da propaganda. Precisam parar de ser órgãos de propaganda para os interesses que os patrocinam. O tipo de jornal que gosta de publicar escândalos e fotos de baixo nível vai acabar escoando pelo mesmo ralo por onde vão todas as forças que apequenam o homem. Estes são apenas alguns dos campos em que as oportunidades para novos líderes e uma nova forma de liderança já estão disponíveis. O mundo está passando por uma rápida transformação. Isso significa que a mídia pela qual se promove a mudança de hábito de seres humanos também precisa se adaptar a essas modificações. Os meios aqui descritos são aqueles que, mais do que os outros, determinam as tendências da civilização. Quando e como pedir um emprego? As informações aqui passadas são resultado de muitos anos de experiência nos quais milhares de pessoas foram auxiliadas a vender serviços de uma maneira eficiente. Portanto, pode confirmar que eles são bastante práticos e precisos. Os meios onde devem ser anunciados os seus serviços. A experiência mostrou que os seguintes meios de comunicação são o modo mais eficiente e direto para aproximar o comprador e o vendedor de um serviço profissional. 1. Agências de emprego. Cuidado para escolher apenas agências confiáveis que devem mostrar apenas registros de bons resultados atingidos. Anúncios em jornais, newsletters, comerciais, revistas e rádio. Geralmente dá para confiar em anúncios de jornal para obter bons resultados para as pessoas que procuram um trabalho assalariado. Anúncios mais vistosos são recomendados para os que buscam posições executivas e o texto deve aparecer na seção do jornal onde estará mais apta a chamar a atenção do empregador desejado. Este texto deve ser preparado por um especialista que saiba como inserir qualificações suficientes para atrair respostas.
3. Cartas pessoais de apresentação dirigidas a empresas ou pessoas específicas mais propensas a contratar o serviço oferecido. Essas cartas devem ser imaculadamente datilografadas e sempre assinadas à mão. Com elas, deve ser enviado um currículo completo com as qualificações do pretendente. Tanto a carta como o currículo devem ser preparados por um especialista. Confira mais adiante as instruções sobre as informações que devem ser enviadas. 4. Pedidos através de pessoas conhecidas. Sempre que possível, o pretendente deve tentar se aproximar de um empregador em potencial através de algum conhecido comum. Esse método de aproximação é particularmente vantajoso no caso daqueles que aspiram por uma posição executiva e não querem dar a impressão de estarem se vendendo. 5. Entrevistas pessoais. Em alguns casos, pode ser melhor se o pretendente oferecer pessoalmente os serviços para um empregador em potencial. Nesse caso, deve-se preparar um currículo completo das qualificações para o cargo desejado, uma vez que os empregadores em potencial normalmente gostam de discutir o histórico do candidato com os sócios. Informações a serem fornecidas no currículo. O currículo deve ser preparado com o mesmo carinho que um advogado prepara uma causa para ser defendida no tribunal. A não ser que o pretendente tenha experiência na preparação desse tipo de currículo, deve-se contratar um especialista. Os comerciantes bem-sucedidos empregam pessoas que entendem a arte e a psicologia da publicidade para apresentar o mérito dos produtos. E quem vende o serviço deve fazer o mesmo. As seguintes informações devem aparecer no currículo. 1. Educação. Escreva rapidamente, mas com precisão, sua formação acadêmica. Em que matérias você se especializou na escola e os motivos para isso. 2. Experiência. Se já teve alguma experiência em empregos parecidos com o que procura, faça uma descrição completa, dando os nomes e os endereços dos antigos empregadores. Detalhe precisamente qualquer experiência especial que você tenha tido e que tenha lhe deixado preparado para o emprego que você deseja. 3. Referências. Quase todas as empresas querem saber mais sobre o histórico dos candidatos que desejam exercer algum cargo de responsabilidade. Junte ao seu currículo cópias de carta dos seus antigos patrões, antigos professores, pessoas importantes e cujas declarações sejam confiáveis. 4. Uma foto sua. Cole no currículo uma foto recente, sem moldura. 5. Peça um cargo específico. Evite enviar um currículo sem descrever exatamente que cargo você deseja. Nunca peça qualquer emprego. Isso indica falta de conhecimento especializado. 6. Informe suas qualificações para o cargo específico que procura. Informe especificamente as razões pelas quais você acredita ser qualificado para o cargo que deseja. Essa é a parte mais importante da apresentação. Mais do que qualquer outra coisa, ela vai definir que consideração você vai ter. 7. Ofereça-se para trabalhar por um período de teste. Na maioria das vezes, se estiver decidido a ocupar o cargo que estiver se candidatando, será melhor se você se oferecer para trabalhar por uma semana, um mês ou um período suficiente para o empregador avaliar seu trabalho, sem receber salário. Pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência mostra que raramente se deixa de conseguir pelo menos um período de teste. Se estiver convicto das suas qualificações, um teste é tudo o que você precisa. A propósito, esse tipo de oferta mostra que você confia na sua capacidade de ocupar o cargo que procura. É uma atitude muito convincente. Se a sua proposta for aceita e você se sair bem, é mais do que provável que acabe sendo pago pelo período de teste. Mas deixe claro que a sua proposta é baseada na confiança de que você é capaz de ocupar a posição. Na confiança que você tem que o empregador em potencial irá lhe empregar depois do período de teste. Na sua determinação de conseguir a posição que aspira. 8. Conhecimento do negócio do seu futuro patrão. Antes de pedir um emprego, faça uma pesquisa sobre a empresa e se familiarize inteiramente com o negócio. Indique no currículo os conhecimentos que tem nessa área. Isso vai impressionar porque mostra que você tem imaginação e um interesse real
na posição que está procurando. Lembre-se de que não é o advogado que conhece mais as leis, mas aquele que melhor prepara o caso, que geralmente ganha. Se a sua causa for bem preparada e apresentada, será mais de meio caminho andado para a vitória. Não tenha medo de o currículo ficar grande demais. Os empregadores têm tanto interesse em contratar os serviços de pessoas bem preparadas quanto você tem em conseguir o emprego. Aliás, o sucesso da maioria dos patrões se deve principalmente à capacidade que eles têm de selecionar bons auxiliares e querem ter todas as informações disponíveis. E lembre-se de mais uma coisa: um currículo limpo e bem apresentado vai indicar que você é uma pessoa esforçada. Já ajudei alguns clientes a preparar currículos tão bonitos e extraordinários que o candidato foi contratado sem necessidade de uma entrevista pessoal. Quando tiver completado seu currículo, providencie para que ele tenha uma bela encadernação, com uma capa escrita por um calígrafo e dizeres semelhantes a estes. Resumos das qualificações de Robert K. Smith, candidato ao cargo de secretário particular do presidente da nome da companhia SA. Não se esqueça de trocar os nomes em cada currículo que mandar. Esse toque pessoal com certeza vai chamar a atenção. Faça com que o currículo seja datilografado ou mimeografado com o maior cuidado, no melhor papel possível e encadernado com capa dura, podendo mudar a encadernação e o nome da empresa se for enviado a mais de uma. Sua foto deve ser colada numa página do currículo. Siga essas instruções ao pé da letra, aperfeiçoando-as com o que a imaginação sugerir. Os vendedores bem-sucedidos cuidam da própria apresentação. Eles sabem que a primeira impressão é a que fica. Seu currículo é seu vendedor. Arranje umas roupas alinhadas para ele, de modo a estabelecer um contraste com qualquer coisa que o seu empregador já tenha visto na vida. Se a posição que você quer ocupar vale a pena, então trate de se esmerar. Além do mais, se você se vender a um empregador de um modo que sua persona o impressione, provavelmente já vai começar ganhando mais do que se parecesse como um candidato comum. Se procurar uma vaga por uma agência de emprego ou de publicidade, peça ao agente para mandar cópias do currículo quando for vender seus serviços. Isso vai fazer com que tanto os agentes como os empregadores potenciais lhe deem prioridade. Como conseguir exatamente o emprego que você deseja? Todo mundo gosta de trabalhar naquilo que faz melhor. Uma artista adora pintar, um artesão adora trabalhar com as mãos, um escritor ama escrever. As pessoas que tiverem talentos menos definidos normalmente se inclinam por um determinado tipo de comércio ou indústria. Se tem uma coisa que os Estados Unidos têm de vantagem é que eles oferecem uma ampla gama de profissionais, desde arar o solo até manufaturas, marketing e muitas outras profissões para se exercer. Primeiro, então, decida exatamente qual é o emprego que você quer. Se o emprego não existir, talvez você deva inventá-lo. Segundo, escolha a empresa ou a pessoa para quem você deseja trabalhar. Terceiro, estude seu empregador em potencial analisando estratégias, recursos humanos e chances de progresso. Quarto, analisando seus próprios talentos, sua personalidade e habilidades, veja o que pode oferecer e planeje maneiras de conceder vantagens, serviços, avanços e ideias que você realmente acredita que pode entregar ao empregador. Quinto, não se preocupe com um emprego. Não se preocupe se tem uma vaga aberta ou não. Não se preocupe com o roteiro habitual de "o senhor tem um emprego para mim?" Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, quando tiver seu plano na cabeça, contrate um redator experiente para colocá-lo no papel em detalhes. Sétimo, envie-o à pessoa que tem autoridade para contratar, que ela cuida do resto. Toda empresa está sempre procurando gente que possa contribuir com algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para alguém com um plano definido de ação que seja útil e vantajoso para o negócio. Essa linha de ação pode dar alguns dias
ou semanas de trabalho extra, mas a diferença no salário, no progresso e na possibilidade de conquistar reconhecimento pode poupar anos de trabalho duro e mal remunerado. As vantagens são muitas. A principal é que provavelmente vai lhe poupar de 1 a 5 anos para alcançar a meta desejada. Toda pessoa que começa ou entra no meio da subida só consegue isso se tiver um planejamento cuidadoso e deliberado, a não ser, é claro, que seja o filho do patrão. A nova maneira de se vender serviços. Os empregos viraram parcerias. As pessoas que melhor vão vender os serviços no futuro precisam reconhecer a magnífica mudança que aconteceu no tocante à relação entre patrões e empregados. No futuro, o fator dominante no marketing de produtos e serviços vai ser a regra de ouro e não a lei do ouro. A relação vindoura entre patrões e empregados vai ser mais na base de uma parceria formada entre o patrão, o empregado, o público a quem eles servem. A nova maneira de vender serviços vai surgir por diversos motivos. Primeiro, porque tanto o patrão como o empregado vão ser vistos como parceiros cujo trabalho é servir a um público de uma maneira eficiente. Em outro tempo, patrões e empregados travaram disputas entre si e conquistaram o melhor que podiam, sem pensar que, no fim das contas, eles estavam se digladiando à custa do público que deviam servir. A depressão serviu como um sonoro protesto de um público insatisfeito, cujos direitos foram pisoteados de todas as formas por aqueles que clamavam lucros e vantagens individuais. Quando a poeira da depressão assentar e os negócios voltarem ao normal, tanto patrões como empregados vão ter que reconhecer que não têm mais direito de travar disputas à custa das pessoas que deveriam servir. O patrão do futuro será o público consumidor. Isso deve ser uma prioridade na mente de quem deseja vender serviços de uma maneira eficiente. Quase todas as ferrovias dos Estados Unidos estão em dificuldades. Quem não se lembra da época em que, quando um cidadão perguntava o horário do trem no guichê, era mandado de maneira automática para o quadro de avisos, em vez de receber uma resposta educada? As empresas de bonde também passaram por um choque de realidade. Houve uma época em que os motorneiros se orgulhavam de brigar com os passageiros. Muitos desses bondes já não existem mais e os passageiros agora andam de ônibus, cujos motoristas são uma gentileza em pessoa. Em todos os Estados Unidos, os bondes estão enferrujando por falta de uso ou foram substituídos. Os tempos agora são outros. Além do mais, essa mudança não se reflete apenas nos guichês das estações ferroviárias ou nos bondes, mas também em outras profissões. Aquela atitude de "o público que se dane" agora pertence ao passado. Foi substituída por uma política de "podemos ajudar, senhor?". Os banqueiros aprenderam 1 ou 2 lições durante o período de rápidas mudanças nos últimos anos. Hoje, a falta de educação de um funcionário ou de um líder de banco são tão raras quanto eram ostensivas uns 10 anos atrás. No passado, alguns banqueiros, evidentemente, nem todos, se portavam com um ar de austeridade que fazia com que todo tomador potencial de empréstimo sentisse um arrepio cada vez que se aproximava de um banqueiro para fazer um pedido. Milhares de falências bancárias durante a depressão tiveram o efeito de derrubar as portas de mogno atrás das quais os banqueiros se escondiam. Até as portas deles estão abertas e eles podem ser vistos e consultados por qualquer depositante ou por quem queira falar com eles. E toda a atmosfera dos bancos passou a ser de cortesia e cooperação. Era comum que os clientes tivessem de esperar em pé na quitanda da esquina até que os funcionários parassem de bater papo com os amigos, ou que o dono fosse depositar o dinheiro no banco antes de serem atendidos.
As redes de lojas administradas por pessoas gentis capazes de fazer tudo, com exceção de engraxar os sapatos dos clientes, empurraram esses antigos comerciantes para baixo. O tempo não para. Gentileza e serviço são as palavras de ordem no comércio hoje em dia e se aplicam tanto a quem presta serviços quanto a seu patrão, porque no fim das contas ambos são empregados pelo público a quem servem. Se não servirem bem, acabam pagando com a perda do privilégio de servi-los. Todos nós lembramos da época em que o leitor do gás batia na porta com tanta força que parecia que ia derrubá-la. Quando a porta era aberta, ele entrava sem cerimônia com uma careta no rosto que dizia claramente, como ousa me deixar esperando? Tudo isso mudou. Agora o homem da leitura se comporta como um cavalheiro que está encantado em poder servi-lo, Senhor. Antes que as companhias de gás descobrissem que os funcionários debochados estavam causando um prejuízo irrecuperável, os bons vendedores de querosene apareciam e ofereciam um serviço impecável. Durante a Depressão, passei vários meses na região do carvão antracito da Pensilvânia, analisando as questões que acabaram com aquela indústria. Entre várias descobertas significativas estava o fato de que a ganância dos operadores e dos empregados era a maior causa da perda de negócios para os operadores e perda de emprego para os mineiros. Devido à pressão de um grupo de líderes sindicais excessivamente zelosos, representando os empregados, e da ganância pelo lucro por parte dos operadores, o negócio do antracito mingou rapidamente. Os operadores de carvão e seus empregados se debatiam em disputas espinhosas, repassando o custo das disputas para o preço do carvão, até que finalmente eles acabaram descobrindo que criaram um belíssimo negócio para os fabricantes de lâmpadas de querosene e para os produtores de óleo cru. O salário do pecado é a morte. Muita gente já leu esse versículo na Bíblia, mas poucos descobriram o real significado. Agora e há muitos anos, o mundo inteiro teve que ouvir a força de um sermão que poderia muito bem se chamar aquilo que o homem planta, ele haverá de colher. Nada tão nefasto quanto uma depressão pode ser chamado de mera coincidência. Por trás da depressão houve um motivo. Nada acontece sem causa. De maneira geral, a causa da depressão pode ser traçada diretamente ao hábito de tentar colher sem primeiro plantar. Mas não se deve entender isso de modo a pensar que a depressão é uma safra que o mundo está sendo obrigado a colher sem tê-la plantado. O problema é que o mundo lançou as sementes erradas. Qualquer agricultor sabe que não pode semear espinhos e colher uma safra de grãos. No início da Grande Guerra, os povos do mundo começaram a lançar sementes e serviços que eram inadequados tanto em matéria de quantidade como de qualidade. Quase todo mundo se ocupava do passatempo de receber antes de dar. Os exemplos a seguir servem para chamar a atenção daqueles que querem vender serviços, que é por causa da nossa própria conduta que estamos no lugar em que estamos e somos o que somos. Se há um princípio de causa e efeito que controla o mundo dos negócios, dos transportes e das finanças, esse mesmo princípio controla os indivíduos, o que determina a posição da economia. Qual é o seu coeficiente de QQE? As causas do sucesso para a venda eficaz e permanente de um serviço foram descritas nitidamente. A não ser que estas causas sejam estudadas, analisadas, compreendidas e postas em práticas, ninguém poderá vender serviços de uma maneira eficaz e permanentemente. Todo mundo tem que ser seu próprio vendedor. A qualidade e a quantidade de serviço prestado e o espírito com que é prestado determinam uma larga escala, a remuneração e a duração do emprego. Para vender serviços profissionais eficientemente, o que significa um mercado permanente e um preço satisfatório sobre condições agradáveis, é preciso adotar a fórmula do QQE, ou seja, qualidade mais quantidade mais o devido espírito de cooperação é igual à venda perfeita do serviço.
Não se esqueça da fórmula do que é, mas faça mais do que isso. Habitue-se a aplicá-la. Analisemos agora a fórmula para nos certificar de que compreendemos exatamente o que ela quer dizer. 1. Qualidade do serviço. Compreende a atenção a cada detalhe e cumprimento da função da maneira mais eficiente possível, tendo sempre o objetivo de atingir a maior eficácia possível. 2. Quantidade de serviço. Diz respeito ao hábito de prestar todo o serviço que você for capaz, o tempo todo, com o objetivo de aumentar a quantidade de serviços prestados, já que quanto mais você praticar e ganhar experiência, mais habilidade terá. Novamente se enfatiza a palavra hábito. 3. Espírito do serviço. Significa o ato de desenvolver uma conduta harmoniosa e agradável que levará à cooperação com os sócios e com os demais funcionários. A adequação da qualidade e da quantidade de um serviço não é o bastante para manter um mercado permanente para ele. A conduta ou o espírito com que você presta o serviço contratado será um fator determinante ligado tanto à remuneração que você recebe quanto ao tempo da sua estadia no emprego. Andrew Carnegie costumava frisar esse ponto mais do que os outros ao descrever os fatores que levam ao êxito no marketing de serviços profissionais. Ele enfatizava repetidas vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Costumava sublinhar o fato de que não iria manter um profissional, independentemente da quantidade e da qualidade do trabalho, a não ser que ele trabalhasse dentro de um espírito de harmonia. Andrew Carnegie exigia que as pessoas fossem agradáveis para provar que tinha essa qualidade em alta conta, permitiu muitas pessoas que se adequassem aos padrões dele se tornarem extremamente ricas. Portanto, a importância de uma personalidade agradável foi destacada porque é um fator que permite que os profissionais prestem seu serviço dentro do espírito adequado. Se alguém tiver uma personalidade agradável e trabalhar num espírito de harmonia, essas vantagens geralmente compensam as deficiências tanto na qualidade como na quantidade do serviço. No entanto, nada pode substituir uma conduta agradável. O valor patrimonial do seu serviço. A pessoa cuja renda advém exclusivamente da venda de serviços profissionais é tão comerciante quanto aquela que vende mercadorias e deve-se acrescentar. Está sujeita às mesmas regras de conduta de um comerciante de mercadorias. Destacamos aqui porque a maioria das pessoas que vive da venda de serviços comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e das responsabilidades daqueles que se dedicam a comercializar mercadorias. A nova maneira de se vender serviços praticamente obriga o patrão e o empregado a formar parcerias que são verdadeiras alianças através das quais ambos levam em consideração o direito de uma terceira pessoa que é o público que eles servem. O tempo das pessoas que fazem e acontecem acabou. Agora é a hora das pessoas que se dedicam e acontecem. Os métodos de alta pressão utilizadas pelas empresas acabaram saindo pela culatra e não vai ser preciso consertar o revólver, porque no futuro as empresas vão conduzir os negócios utilizando métodos sem pressão. O valor patrimonial efetivo do cérebro pode ser determinado pela quantidade de renda que você produz vendendo seus serviços. Uma boa estimativa seria você multiplicar sua renda anual por 16,66, já que é razoável acreditar que a sua renda anual representa 6% do valor do seu serviço. O dinheiro é alugado a juros de 6% ao ano. Ele não vale mais que um cérebro. Aliás, geralmente vale bem menos. Cérebros competentes, se forem vendidos de forma correta, representam uma forma muito mais desejável de capital do que aquela que se exige para comprar e vender mercadorias. Por quê? Um cérebro é uma forma de capital que não é depreciada
a zero numa depressão. Nem pode ser roubado ou gasto. Além do mais, o dinheiro, que é tão fundamental para tocar um negócio, tem tão pouco valor quanto uma duna de areia, até que ele tenha sido devidamente misturado com o cérebro. As 30 maiores causas dos fracassos, quantas estão lhe atrasando? A maior tragédia da vida é ver as pessoas tentarem com toda a vontade fracassarem. E essa tragédia ocorre com a grande maioria das pessoas que fracassam em comparação às poucas que têm êxito na vida. Tive o privilégio de analisar milhares de homens e mulheres, sendo que 98% deles são considerados fracassados. Deve haver alguma coisa extremamente errada com uma civilização e um sistema de ensino que permite que 98% das pessoas passem pela vida como fracassadas. Mas eu não escrevi esse livro para dar lições de moral sobre o que o mundo tem de certo ou de errado. Isso exigiria um livro 100 vezes maior que esse. Minhas pesquisas provaram que existem 30 grandes razões para o fracasso e 13 princípios por meio dos quais as pessoas acumulam fortunas. Nesse capítulo faremos uma descrição das 30 maiores razões para o fracasso. Quando você as ler, veja como se sai em cada ponto, para descobrir quantas dessas causas se interpõem entre você e o sucesso. 1. As 30 maiores causas dos fracassos. Quantas estão lhe atrasando? 1. Má formação congênita. Há realmente muito pouco que se pode fazer, se é que se pode. Quando uma pessoa nasce com uma deficiência na capacidade cerebral, essa filosofia só pode oferecer um método para suprir essa deficiência, que é a ajuda de um grupo de mente mestra. No entanto, você deve observar, aliviado, que essa é a única das 30 razões para o fracasso que não pode ser corrigida facilmente. 2. Falta de um objetivo definido na vida. Não existe chance de sucesso para a pessoa que não tem uma meta central ou um objetivo definido que sirva como alvo. Dentre as pessoas que analisei, 98% delas não têm um objetivo assim. Talvez essa seja a principal razão do fracasso. 3. Falta de ambição para se erguer acima da mediocridade. Não vemos esperança naqueles que são indiferentes a ponto de não quererem progredir na vida e que não queiram pagar o preço da subida. 3. Educação insuficiente. Essa é uma deficiência relativamente fácil de se suprir. A experiência provou que as pessoas de melhor educação são aquelas comumente chamadas de self-made, que se fizeram por si, ou autodidatas. É preciso mais do que um diploma universitário para que uma pessoa possa se considerar educada. Uma pessoa educada é aquela que consegue o que deseja na vida sem atropelar o direito dos outros. A educação consiste nem tanto de conhecimento, mas de como esse conhecimento é aplicado com eficiência e perseverança. As pessoas não são pagas pelo que sabem, mas pelo que elas fazem com o que sabem. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina vem do autocontrole. Isso significa que é preciso controlar todas as suas qualidades negativas antes de controlar a situação. Primeiro você tem que se controlar. O autodomínio é a missão mais difícil que você irá enfrentar. Se você não se dominar, será dominado pelo seu self. Você poderá ver, ao mesmo tempo, seu maior amigo e inimigo simplesmente se postando em frente a um espelho. 6. Saúde precária. Nenhuma pessoa será bem-sucedida por muito tempo com uma saúde precária. Muitas das causas de uma saúde precária podem ser dominadas e controladas. Em geral, trata-se de empanturrar-se de alimentos nocivos à saúde, habituar-se a ter maus pensamentos, dar vazão ao negativo, uso equivocado ou excessivo do sexo,
falta de exercícios físicos adequados, suprimento insuficiente de oxigênio devido a uma respiração inadequada. 7. Influências desfavoráveis do ambiente durante a infância. A árvore cresce conforme a curva do galho. A maioria das pessoas com inclinações criminosas as adquire como resultado de um ambiente nocivo e companhias impróprias na infância. 8. Adiar as coisas. Esse é um dos maiores motivos para o fracasso. Adiar até estar velho demais é uma sombra que vive dentro de todos os seres humanos, aguardando a oportunidade de destruir as chances de sucesso de alguém. A maioria de nós passa pela vida como fracassados porque ficamos esperando a hora certa para começar a fazer algo que realmente vale a pena. Não espere, porque a hora certa nunca vai chegar. Comece de onde estiver e trabalhe com as ferramentas que tiver. No caminho encontrará ferramentas melhores. 9. Falta de perseverança. A maioria das pessoas é muito boa na hora de começar as coisas, mas não na hora de terminar. Além disso, as pessoas em geral são propensas a desistir logo ao primeiro sinal de derrota. Não há nada que substitua a perseverança. A pessoa que está sempre persistindo vai ver que o tal do fracasso acaba se cansando e indo embora. O fracasso não é páreo para a perseverança. 10. Uma personalidade negativa. Não há chance de sucesso para aquele que repele as pessoas com uma personalidade negativa. O sucesso decorre do uso do poder, e o poder é obtido através do esforço coletivo das pessoas. Uma personalidade negativa não gera cooperação. 11. Descontrole no impulso sexual. A energia sexual é o estímulo mais poderoso que leva as pessoas à ação. Como essa também é a emoção mais poderosa. Ela precisa ser controlada, transformada e desviada para outros canais. 12. Um desejo incontrolável de receber alguma coisa sem dar nada em troca. O instinto do jogo leva milhões de pessoas ao fracasso. Prova disso pode ser encontrada num estudo sobre o crash da Bolsa de 1929, em que milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro apostando com dinheiro emprestado. 13. Falta de um poder de decisão bem definido. As pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e só mudam quando mudam bem devagar. Já os fracassados só tomam uma decisão quando tomam muito lentamente e mudam de opinião rapidamente e com frequência. A indecisão é a irmã gêmea dos adiamentos. Onde uma vai, a outra segue atrás. Mate essa dupla antes que ela prenda a pedra trituradora ao fracasso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. Esses medos serão analisados num capítulo mais adiante. Eles precisam ser contidos antes que você possa vender bem seus serviços. 15. Casar-se com a pessoa errada. Essa é uma causa bem comum para o fracasso. O casamento faz duas pessoas terem um contato muito íntimo. A não ser que a relação seja harmoniosa, é bem provável acontecer um fracasso. Além disso, é o tipo de fracasso que será profundamente marcado pela infelicidade, destruindo qualquer vestígio de ambição. 16. Prudência excessiva. Uma pessoa que não arrisca nada geralmente tem que pegar aquilo que sobrou depois que os outros escolheram. O excesso de prudência é tão negativo quanto a imprudência. São dois extremos a se evitar. A vida sempre envolve algum grau de risco. 17. Escolher os sócios errados.
Essa é uma das maiores causas de fracasso nas empresas. Na hora de vender seus serviços profissionais, a pessoa deve ter muito cuidado para escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja pessoalmente inteligente e bem-sucedido. Nós costumamos imitar as pessoas com quem nos associamos. Escolha um patrão que valha a pena imitar. 18. Preconceito e superstição. A superstição é um tipo de medo, também é sinal de ignorância. Quem tem a mente aberta não tem medo de nada. 19. Escolher a profissão errada. Ninguém pode ser bem-sucedido numa profissão de que não goste. O passo mais fundamental na hora de vender os serviços é escolher uma profissão na qual você esteja disposto a mergulhar de todo o coração. 20. Falta de um esforço concentrado. O sujeito que faz tudo raramente faz alguma coisa bem feita. Concentre todo o esforço em sua meta principal. 21. O hábito de gastar dinheiro demais. O pródigo não pode ser bem sucedido, principalmente porque está sempre com medo de ficar pobre. Crie o hábito de poupar sistematicamente, separando sempre parte da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma fundação segura na hora em que for vender seus serviços. Sem dinheiro, a pessoa acaba tendo que aceitar qualquer coisa e ainda ficar feliz por consegui-la. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não dá para convencer ninguém. Além do mais, o entusiasmo é contagioso e a pessoa entusiasmada, desde que se controle, costuma ser bem recebida em qualquer grupo social. 23. Intolerância. A pessoa que tem a mente fechada em relação a qualquer assunto raramente vai em frente. A intolerância significa que a pessoa parou de adquirir novos conhecimentos. As formas mais destrutivas de intolerância são a religiosa, a racial e a que não aceita uma opinião política diferente da sua. 24. Desequilíbrio. Os piores desequilíbrios estão ligados à falta de moderação na hora de comer, beber e nas atividades sexuais. O excesso de indulgência nessas áreas é fatal para o sucesso. 25. Incapacidade de cooperar com as pessoas. Mais gente perde o emprego e as grandes oportunidades da vida por causa desse defeito do que por todas as outras razões juntas. É uma falha que nenhum líder ou empresário bem informado tolera. 26. Poder que não tenha sido adquirido pelo próprio esforço. Como é o caso dos filhos do papai rico e demais herdeiros que não trabalharam para ganhar dinheiro. O poder nas mãos de quem não trabalhou para conquistá-lo aos poucos é geralmente fatal para o sucesso. O enriquecimento rápido é mais perigoso que a pobreza. 27. Desonestidade proposital. Nada substitui a honestidade. Uma pessoa pode ser temporariamente desonesta por conta de uma circunstância que não pode controlar, sem que isso gere um prejuízo permanente. Mas não há salvação para quem é deliberadamente desonesto. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo pego e pagará com a perda da reputação e talvez até mesmo da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades costumam servir como sinais de alerta para afastar as pessoas. São fatais para o sucesso. 29. Chutar em vez de raciocinar. A maioria das pessoas é indiferente demais ou simplesmente tem preguiça de reunir os fatos para raciocinar com precisão. Elas preferem agir com base em opiniões, chutes ou julgamentos instintivos. 30. Falta de capital. Essa é uma causa bastante comum de fracasso para quem parte para o primeiro empreendimento sem dispor de uma reserva de capital adequada para absorver os erros e mantê-los solventes até que tenham construído uma reputação. 31.
Nesse número, escreva qualquer causa específica de fracasso que já lhe aconteceu e não tenha aparecido na sua lista. Nas 30 principais causas para o fracasso, encontramos uma ampla descrição da tragédia da vida, que vale para praticamente todo mundo que tenta e fracassa. Ajudaria muito se você pudesse convencer alguém que lhe conhece bem a passar uma lista com você e fazer a avaliação em relação a cada item. Talvez seja melhor do que fazer sozinho. A maioria das pessoas não consegue se ver como os outros a veem. Você pode ser uma delas. Há muito tempo já se diz: conhece-te a ti mesmo. Se você quer ter sucesso vendendo um produto, tem que conhecer bem o produto. O mesmo vale na hora de vender serviços profissionais. Você deve conhecer todos os seus defeitos para poder superá-los e, se possível, até eliminá-los. Também deve conhecer seus pontos fortes para chamar atenção para eles quando vender seus serviços. E você só pode se conhecer fazendo uma análise precisa. A ignorância de si mesmo foi demonstrada por um jovem que se candidatou ao cargo de gerente de uma empresa conhecida. Ele vinha causando uma boa impressão até a hora em que o gerente perguntou qual era a sua pretensão salarial. Ele respondeu que não tinha uma quantia fixa em mente, falta de um objetivo definido. O gerente disse: então vamos pagar você o que você merecer depois de uma semana de teste. Não aceito, respondeu o candidato, porque ganho mais do que isso onde eu trabalho. Antes de sequer pensar em pedir um aumento de salário no atual emprego ou de procurar emprego em outro lugar, certifique-se de que você realmente vale mais do que ganha. Uma coisa é querer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer, mas outra, completamente diferente, é o seu trabalho valer mais. Muita gente confunde aquilo que quer com aquilo que realmente merece. Seus desejos ou necessidades financeiras não têm nada a ver com aquilo que você vale. Seu valor é totalmente estipulado por sua capacidade de prestar um serviço útil ou por sua capacidade de convencer os outros a prestar esse serviço. Fazendo um balanço de si mesmo. 28 perguntas que você deve responder. Uma autoavaliação manual é fundamental para o marketing efetivo dos seus serviços profissionais, tanto quanto um balanço anual é imprescindível para o comércio. Além disso, sua análise anual deve mostrar uma queda nos seus defeitos e um aumento nas virtudes. As pessoas que avançam na vida ou regridem ou ficam paradas no mesmo lugar. O objetivo, evidentemente, deve ser sempre avançar. A autoavaliação anual vai mostrar se foi feito progresso e, em caso afirmativo, quanto se avançou. Também vai mostrar qualquer recuo que tenha ocorrido. O marketing eficaz de serviços profissionais exige que você avance, mesmo que o progresso tenha sido lento. Sua autoavaliação pode ser feita no final de cada ano, de modo que você possa incluir nas suas decisões de ano novo qualquer melhoria que a análise recomendar. Percorra essa lista fazendo a si mesma as seguintes perguntas e conferindo as respostas com a ajuda de alguém que não vai permitir que você se iluda com falsas respostas. Questionário de autoavaliação. 1. Eu atingi o objetivo que estabeleci como meta pessoal para esse ano? Você deve sempre trabalhar com um objetivo anual definido a ser alcançado como parte de sua meta principal na vida. 2. Prestei um serviço com a melhor qualidade que eu era capaz de prestar ou poderia ter sido melhor em algum ponto do serviço? 3. Eu prestei o serviço na maior quantidade possível? 4. O espírito da minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo?
5. Será que eu permiti que adiamentos habituais diminuíssem minha eficiência? E se a resposta for sim, até que ponto? 6. Eu melhorei minha personalidade em caso positivo, de que maneira? 7. Eu persisti nos meus planos até concluí-los? 8. Tomei decisões definitivas e imediatas em todos os momentos? 10. Fui excessivamente prudente ou imprudente? 11. O meu relacionamento com meus companheiros de trabalho foi agradável ou não? Se não foi, a culpa foi totalmente ou parcialmente minha? 12. Será que eu desperdicei minha energia me esforçando ou concentrando muito pouco? 13. Fui tolerante e tive a mente aberta em todos os assuntos? 14. De que maneira fui capaz de prestar um serviço melhor? 15. Fui imoderado em algum dos meus hábitos? 16. Será que eu expressei secreto ou abertamente algum tipo de egotismo? 17. Será que a minha conduta com meus sócios fez com que eles me respeitassem? 18. Minhas decisões e opiniões foram feitas na base do chute ou foram pensadas e analisadas? 18. 19. Eu tive o hábito de orçar meu tempo, meu faturamento e as minhas despesas? Fui conservador nas estimativas? 20. Quanto tempo me dediquei a esforços que não trouxeram lucro algum e que poderia ter sido usado de uma maneira mais produtiva? 21. Como é que eu poderia realocar o meu tempo e mudar os meus hábitos para ser mais eficiente no próximo ano? 22. Fui culpado de algum tipo de conduta que a minha consciência não aprovou? 23. De que modo prestei um serviço melhor e maior do que fui pago para prestar? 24. Fui injusto com alguém e se sim, de que maneira? 25. Se eu mesmo tivesse contratado os meus serviços por um ano, teria ficado satisfeito com a aquisição? 26. Estou na profissão certa? Se a resposta for não, por que não? 27. Contratando os meus serviços, fico satisfeito com o serviço prestado? O contratante dos meus serviços ficou satisfeito com os serviços prestados? Se a resposta for não, por que não? 28. Que nota eu me dou em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Avalie-se de uma maneira franca e justa e peça a confirmação de alguém que seja corajoso e preciso. Depois que você ler e assimilar todas as informações contidas nesse capítulo, vai estar pronto para criar um plano prático de marketing para os seus serviços profissionais. Nesse capítulo, você encontrou uma descrição adequada de todos os principais fundamentos para o planejamento de venda de serviços profissionais, incluindo as maiores características da liderança, os motivos mais comuns para o fracasso de um líder, uma descrição dos campos de oportunidade para a liderança, os principais motivos para o fracasso em qualquer profissão e as perguntas mais importantes que devem ser respondidas numa autoavaliação. Essa apresentação tão extensa e detalhada foi incluída porque ela se fará necessária na hora em que você precisar dar início à sua acumulação de riqueza, oferecendo serviços profissionais. Os que perderam o dinheiro que tinham e os que estão começando a ganhar dinheiro, agora não têm nada a oferecer a não ser o próprio trabalho profissional em troca de dinheiro. Por isso é fundamental que eles tenham à disposição todas as informações práticas necessárias para vender seus produtos da melhor maneira possível. A informação presente nesse capítulo será de grande valor para todos os que aspirem ser líderes nas profissões. E vai ser especialmente útil para quem quiser vender serviços como executivos.
Assimilar e compreender todas as informações aqui passadas vai ajudar muito na hora de vender serviços e também vai ajudá-lo a analisar e avaliar melhor as pessoas. Essa informação é inestimável para os direitos de recursos. Essa informação é inestimável para os diretores de recursos humanos, gerentes de contratação e outros executivos incumbidos de selecionar funcionários e manter empresas eficientes. Se estiver duvidando, faça um teste respondendo por escrito as 28 perguntas da autoavaliação. Pode ser muito interessante e proveitoso, mesmo que não duvide da pessoa que preencheu. Onde e como encontrar as oportunidades para acumular riquezas? Agora que nós analisamos os princípios da acumulação de riqueza, a pergunta mais natural a fazer é: onde se encontram as oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios? Muito bem. Façamos um balanço e vejamos o que os Estados Unidos da América têm a oferecer a quem quer ganhar muito ou pouco dinheiro. Para começar, é bom que todos nós nos lembremos que moramos num país onde todo cidadão que obedece às leis goza de um nível de liberdade de pensamento e de ação sem paralelo em outros países do mundo. A maioria de nós nunca se deu conta das vantagens que essa liberdade nos traz. Nunca comparamos nossas liberdades ilimitadas com a liberdade restrita dos demais países. Aqui nós dispomos de liberdade de pensamento, liberdade de escolha e disponibilidade de educação, liberdade religiosa, política, de escolher um comércio ou profissão, liberdade de trabalhar e ser dono sem ser molestado de todas as propriedades que pudermos acumular. Liberdade de escolher onde morar, liberdade de casamento, liberdade de oportunidades iguais para todas as raças, liberdade de viajar entre os estados, liberdades na hora de escolher os alimentos e liberdades para desejar qualquer posto na vida para o qual estivermos preparados, inclusive a presidência da República. Nós também dispomos de outras formas de liberdade, mas essa lista já dá uma noção do que é mais importante, o que por si só é um tremendo avanço. A vantagem das oportunidades é ainda mais visível porque os Estados Unidos são o único país do mundo que garante a todos os cidadãos, natos ou naturalizados, uma gama tão ampla de liberdades. Agora vamos enumerar algumas das bênçãos que as nossas amplas liberdades colocam em nossas mãos. Veja o exemplo de uma família comum americana, ou seja, uma família de renda média, e some os benefícios disponíveis para cada membro da família nesse país de fartura e oportunidades. A. Comida. Ao lado da liberdade de pensamento e de ação, as 3 necessidades básicas da vida são alimentos, roupas e abrigos. Por causa de nossas liberdades universais, uma família média americana tem à disposição, na porta de casa, a maior seleção de alimentos do mundo inteiro a um preço dentro das possibilidades financeiras. Uma família de 2 pessoas que morre em Times Square, no coração de Nova York, bem distante de onde são produzidos os alimentos, fez uma lista detalhada do custo de um simples café da manhã. Alimento na mesa do café. Suco de lima da Flórida, 2 centavos. Cereais de uma fazenda no Kansas, 2 centavos. Chá da China, 2 centavos. Bananas da América do Sul, 25 centavos. Torradas de uma fazenda no Kansas, 1 centavo. Ovos frescos de Utah, 7 centavos. Açúcar de Cuba ou de Utah, 25 centavos. Manteiga e creme da Nova Inglaterra, 3 centavos. Total final, 20 centavos. Não é difícil conseguir comida em um país onde 2 pessoas conseguem tomar um café da manhã com tudo o que quiserem por 10 centavos de dólares cada uma. Observe que esse café é bastante simples, veio como que num passe de mágica, da China, da América do Sul,
de Utah, do Kansas, dos estados da Nova Inglaterra e foi parar numa mesa de restaurante pronto para consumo no coração da maior cidade dos Estados Unidos, a um custo perfeitamente acessível, até mesmo ao mais humilde trabalhador. Este custo também inclui todos os impostos federais, estaduais e municipais. Este é um fato que os políticos não citam quando berram para os eleitores votarem contra o governo, que taxam as coisas até a morte. B. Abrigo. Essa família mora num apartamento confortável com aquecimento, eletricidade e gás de cozinha. Tudo isso por $65 ao mês, numa cidade menor ou num bairro menos habitado de Nova York. O mesmo apartamento pode sair por $20 mensais. É de se imaginar que a torrada que eles comeram no café da manhã tenha sido feita numa torradeira elétrica e que a limpeza do apartamento seja feita com um aspirador de pó também elétrico. Eles dispõem o tempo todo de água quente e fria na cozinha e no banheiro. A comida é mantida numa geladeira e a mulher lava e passa a roupa e faz os cachos no cabelo com aparelhos elétricos facilmente manejáveis que ela só precisa ligar na tomada. O marido faz a barba com o barbeador elétrico e eles podem se divertir se quiserem 24 horas por dia de graça simplesmente ligando o rádio. Há outros bens de conveniência nesse apartamento, mas a lista acima já dá uma boa ideia da liberdade que nós desfrutamos nos Estados Unidos. E isso não é propaganda política ou econômica. Letra C, vestuário. Em qualquer parte dos Estados Unidos, uma mulher que esteja dentro da média consegue se vestir e se apresentar bem por menos de $200 por ano. E um homem comum também pode gastar isso ou menos. Aqui só discorremos sobre as necessidades básicas de alimentos, abrigos e vestuários. O cidadão comum goza de outros privilégios e vantagens para o qual só precisa fazer o esforço razoável de trabalhar não mais do que 8 horas por dia. Entre eles está o privilégio de andar de carro para onde bem entender a um custo bem pequeno. O americano comum dispõe de uma segurança quanto aos direitos de propriedade que não é encontrada em qualquer outro país do mundo. Ele pode depositar o dinheiro extra que tiver num banco com a garantia de que o governo irá protegê-lo e cobrir a perda se o banco falir. Se um cidadão americano quiser viajar de um estado para o outro, não vai precisar de passaporte nem da permissão de ninguém. Pode ir e vir o quanto quiser. Pode ir no próprio carro ou de trem, ônibus, avião ou navio, tanto quanto o bolso permitir. Na Alemanha, na Rússia, na Itália, na maioria dos países europeus e asiáticos, as pessoas não têm tanta liberdade assim para viajar a um preço tão baixo.